Muito bem. O exercício número 17, ainda sobre dilatação linear, diz o seguinte: suponha uma ponte sustentada por dois pilares. O pilar A com um comprimento de 10 metros e outro pilar B com comprimento de 15 metros. Qual deve ser a razão? Alfa A, alfa B. O que é o alfa A? O que é o alfa B? O alfa é o coeficiente de dilatação linear dessas pontes. Então, ele pede qual deve ser a razão entre alfa A e alfa B entre os coeficientes de dilatação linear dos materiais que compõem os pilares, se ambos estão sujeitos sempre a uma mesma variação de temperatura. A ideia é o seguinte: quando uma ponte é construída, não necessariamente ela tem todos os pilares de mesmo tamanho. Esta não tem. E a ponte ela é colocada numa posição. Não pode acontecer de um pilar dilatar mais que o outro, porque aí você muda a inclinação da ponte. Vou fazer isso num desenho para a gente ilustrar e poder entender qual deve ser a relação entre esses coeficientes, justamente para que a gente possa ter a ponte sempre alinhada. Então vamos lá para a nossa tela de resolução. A ideia básica é a seguinte: a ponte ela foi construída, e eu vou imaginar que ela tenha sido construída originalmente na horizontal. Então a nossa ponte está aqui, horizontal. Só que ela está sobre um determinado relevo, e digamos que esse relevo ele não seja uniforme. Então eu vou ter um pilar aqui, esse pilar e o outro pilar aqui, ó. Estou imaginando dois pilares tais que siga aquilo que o exercício deu. Esse pilar A e esse pilar B. Ele diz que o pilar A tem 10 metros de comprimento, então essa distância aqui seria de 10 metros. E o outro maior, essa distância aqui assim, ela seria de 15 metros. Tá? Então a ideia seria essa. Bom, o que acontece é o seguinte: se por acaso isso aqui dilata, a ponte ela pode, obviamente, subir um pouco, vai ter uma pequena variação, mas a rodovia segue para cá, né? O resto da rodovia ou da estrada segue para cá. Então isso aqui vai provocar um pequeno desnível aqui. Mas o que ele sobe para cá tem que ser o mesmo que ele sobe para cá. Senão esse lado fica mais inclinado, vai ter uma diferença de desnível. Então a ponte vai dilatar? A ponte vai dilatar. Ela vai ter que ter uma nova posição. Então ela vai ficar, mas ela vai ficar na horizontal. Senão esse lado sobe muito e esse lado sobe pouco. E aí a ponte ficaria inclinada. Tá? Então a ideia é que o que a ponte vai aumentar desse lado, o que ela vai ficar maior desse lado, é igual ao do outro lado. Então aqui vai ter uma variação de comprimento? Vai ter uma variação de comprimento. Aqui vai ter uma variação de comprimento? Vai ter uma variação de comprimento. Então a variação de comprimento da ponte do lado A deve ser igual à variação do comprimento da ponte do lado B. A variação do comprimento nós já vimos que é o quê? É o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação, desse caso, lado A, pela variação da temperatura. E aqui vai ser o comprimento inicial da ponte B, aqui eu vou escrever da ponte A, aqui do ponte B, vezes o coeficiente de dilatação B, vezes a variação da temperatura. Por condição do exercício, ou seja, no texto do exercício, ele diz que a variação da temperatura é a mesma. É a mesma para os dois pilares. Então, se ela é a mesma, esse número eu nem sei quem é, mas eu sei que é igual a esse aqui. E como está em produto, eu posso cancelar. Esse comprimento do lado A vale 10. Então, 10 vezes o alfa de A, 10 vezes o alfa de A vai ser igual a esse número é 15. 15 vezes o alfa de B. O que foi que o problema perguntou? O problema perguntou para nós qual é a relação alfa de A sobre o alfa de B.
Então, para ficar com essa relação, o alfa A está desse lado. Então, eu vou fazer alfa A sobre alfa B vai ser igual. Esse alfa B veio dividindo. O 15 ficou do outro lado. Esse 10 está multiplicando aqui, então ele vai dividindo do outro lado. Tá? Isso aqui é igual a quanto? Se você quiser simplificar, vai dar, dividido por 5, vai dar 3 sobre 2 ou 1,5. E aí está o nosso exercício número 17. Super simples. Na verdade, você não tem uma aplicação direta, mas você tem uma igualdade, embora não tenha valores completamente, mas você consegue cancelar muita coisa. Beleza? Um amplexo para vocês e já chegando no finalzinho dessa lista. Um abraço.